Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. Esse vídeo com um teor um pouco diferente, num caráter de urgência. Então hoje, domingo, às 11h30 da manhã, resolvi gravar esse vídeo para atualizar vocês de toda a situação que está acontecendo já antes mesmo dos mercados abrirem, beleza? Então já tem aqui na minha tela, tá? A notícia, a pauta principal. Estados Unidos decidiram atacar as instalações nucleares do Irã, então eles deram um passo à frente, segundo o que foi comentado na semana anterior. A porta-voz da Casa Branca tinha até falado que o Trump poderia decidir nas próximas 2 semanas se prosseguiria, né, colocaria o pé dos Estados Unidos dentro desse conflito entre Israel e Irã. E isso definitivamente aconteceu bem no começo desse prazo, ao longo dessa noite de sábado, né? E, enfim, né, de sábado para domingo. Então aqui, ó, Estados Unidos atacam instalações nucleares do Irã, arriscando uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Então é ponto muito importante que nesse momento acontece com o mercado fechado, tá? Aqui a gente já tem algum detalhamento, ó. Estados Unidos realizaram ataques aéreos em 3 instalações nucleares do Irã durante a noite e entrando de forma direta agora na guerra de Israel contra o Irã, apesar das promessas de longa data do Donald Trump de evitar novos conflitos estrangeiros. Então esse é um passo muito importante, tá? E falando a nível de mercado, trazendo essa perspectiva, a gente já tem uma prévia do que pode acontecer. Eu estou abrindo aqui o TradingView e, claro, por ser domingo, o mercado que nós temos aberto nesse momento é o mercado cripto e ele é um termômetro importante, principalmente para os índices de mercado, tá? Nesse momento, Bitcoin caindo 2,8% e trabalha abaixo do nível dos 100 mil dólares depois de algumas semanas sustentando essa região e provavelmente, né, até pelo que vem acontecendo, não parece ser uma queda que vai parar tão cedo. Aqui, de todas as outras criptos, temos Ethereum puxando uma queda um pouco mais forte, né, devolvendo aí mais de 5% no movimento de preço, entre outras moedas, né, as altcoins. Isso daqui é um termômetro, né, tratando-se principalmente do Bitcoin, que tem se aproximado muito dos índices do Nasdaq, do S&P 500. Muito provável que pela ausência desses índices nesse horário do final de semana, a abertura desse domingo à noite seja com um provável gap, beleza? Então muita atenção a isso. O ouro no final da semana anterior, só para relembrar, ele já fechou com alguns dois padrões de rejeição e com esse atual movimento do cenário geopolítico é provável que a gente tenha alguma reação de força compradora por receio, por medo do mercado, beleza? Outro ponto muito importante que eu preciso atualizar, sei que tem pessoas que acompanham esse mercado, o medo, né, essa atual escalada é uma perspectiva que principalmente os investidores estão de olho em relação ao petróleo, que durante um bom período, né, a gente pode até abrir aqui, ó, um gráfico do petróleo como referência, tá aqui, ó, petróleo trabalhando na faixa dos 74 dólares, tá? Então aqui a gente já viu uma reação nas últimas 3 semanas, uma alta do petróleo nas últimas 3 semanas de mais de 20%. E agora, muito provável, na abertura das bolsas aqui para o Brasil na parte do domingo à noite, é quase que inevitável que nós não tenhamos um gap de alta também nesse petróleo, pois o Irã, né, eles têm o controle total ali de abertura e fechamento do Estreito de Hormuz. E já tem alguns portais noticiando, né, que o parlamento iraniano decidiu fechar o Estreito de Hormuz após a agressão dos Estados Unidos, né, a essas instalações nucleares. E a gente precisa lembrar que, de acordo com estimativas, 20% de todo o petróleo do mundo, ou seja, de 17 a 18 bilhões de barris por dia, passam por esse Estreito de Hormuz. Tá, eu não quero aqui entrar num contexto de aula, né? É um momento muito mais de urgência para comentar isso, para que todos tenham acesso à informação, mas a gente precisa lembrar que petróleo, tá, é base ainda para muitos setores, tanto na indústria quanto no transporte, e petróleo mais caro pode encarecer o preço de diversos outros produtos e classes de produtos. E aí você já sabe, né, qual é a grande situação que os países enfrentaram em relação à inflação, né, que inclusive alguns ainda estão lutando contra isso. O petróleo pode ser mais uma pedra no sapato. Fechado? Então, isso que eu queria trazer aqui com caráter de urgência. Para você que faz parte da tribo, eu deixo o convite. Hoje, na abertura da live diária, às 20 horas do horário de Brasília, estaremos fazendo aí
todo o overview ali das 8, 9, 10 da noite estaremos acompanhando, pois é um momento muito importante e que afeta diretamente aquilo que faz parte do nosso dia a dia, nossa profissão. Fechado? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até às 8 horas da noite.